Vamos lá, então, falar sobre as mudanças que estão ocorrendo no sistema, né? A migração dos créditos do sistema DOF legado para o sistema DOF+. Então, a IN 11, de 18 de junho de 2025, veio para regulamentar essa transição. Nós nos reunimos com o IBAMA, foi em dezembro do ano passado, em janeiro, em que eles comentaram que estava previsto para maio, né? Mas que eles publicariam uma norma para regulamentar antes. E acabou atrasando e saindo em junho. Então, a partir de 30 de junho, começaram as migrações de saldo. Como que vai funcionar isso aí? Como é que está funcionando, né? Na etapa número 1, houve implantação do DOF+, e iniciaram-se as migrações de crédito, como eu estava falando para vocês, das autorizações já para o sistema novo. Então, todas as Altex e Altesps e tudo que era autorizado a partir de dezembro de 2022 já foi migrando para o DOF+. A partir, agora, de fevereiro de 2025, como eu falei, todos os saldos de Altexes vão migrar exclusivamente para o DOF+. Então, ainda que haja uma autorização antiga vigente, isso não vai mais para o DOF legado. Mesmo sendo uma autorização anterior a dezembro de 2022, isso agora já migra exclusivamente para o DOF+. Outra etapa, que começou agora, né? Em junho, 30 de junho, a migração automática, via código de programação, né, via robô do IBAMA, é uma coisa contínua, do saldo das origens do DOF legado para o DOF+. Então, como eu disse, começou em 30 de junho e a previsão é terminar em 31 de dezembro. Então, as empresas estão enlouquecidas, porque quem não migrar vai perder os saldos, né? Então, o pessoal tá bem preocupado com isso aí, tá correndo atrás de regularizar a situação agora. Essa migração já começou, a gente no dia de lá já peguei pátios com DOF migrado, bem interessante. Vou mostrar para vocês aqui. O que que não vai acontecer agora, junto com essa última etapa aqui de migração de saldos? O que que não vai ser contemplada, né? As autorizações especiais, já existe um módulo exclusivo lá dentro do Sinaflor, um módulo de autorizações simplificadas, onde a gente emite as Altesps novas. Então, não as antigas, vai ser feito o transporte, acabou. O cadastro agora novo é só, inclusive, já sumiu do DOF legado, a gente já não consegue mais cadastrar por lá, né? As declarações de importação e os saldos não exportados também vão ficar, o que está no legado vai ficar lá até esgotar o saldo, depois acabou, não vai ter migração desse saldo. Esgotou, acabou. No caso das licenças de conversão, dos fatores de conversão personalizados e dos saldos de reposição florestal, precisam ser cadastrados manualmente no DOF+, por solicitação do usuário. Então, a empresa, e a gente tem bastante indústria que faz muita conversão de madeira, que tinha a sua licença de conversão cadastrada no pátio no DOF legado, tem que pedir para cadastrar no DOF+. Isso não vai migrar automaticamente, tá? A mesma coisa com fatores personalizados de conversão e saldo de reposição florestal. Algumas funcionalidades, como eu falei, ainda não foram integradas ao DOF+, e permanecem no DOF legado. Então, cadastro de veículos rodoviários, controle de rota inversa ou inviável, né? Que eu vou explicar um serviço relacionado a isso, que a gente faz, que chama-se liberar oferta. Quando a pessoa emite um DOF para uma rota considerada incomum ou numa distância muito grande, o sistema bloqueia. E a gente tem que liberar para ele. Então, por exemplo, eu mandar tora de São Paulo para o Mato Grosso. Isso não é normal. Então, sai uma oferta de tora de São Paulo, o sistema bloqueia imediatamente. E aí o interessado tem que entrar em contato com a gente e justificar, contar o que está acontecendo, porque ele está mandando tora para o Mato Grosso, se o Mato Grosso está produtor de madeira, certo? Então, acontece bastante, mas não com tora, né? Acontece muito com produto acabado. Piso, porta, coisas que são produtos beneficiados, mas que ainda são do DOF, né? Então o sistema bloqueia, porque é rota inversa, mas é um produto acabado, a gente acaba liberando. Mas eu vou falar melhor disso na aula do sistema madeireiro, né? Os produtos que vão ser migrados, como é que isso vai, né? No DOF legado, a gente tem os produtos classificados por tipo, conforme a IN 21. Então, as madeiras erradas, perdão, gente, pior que vai ficar gravada a tosse, isso que é pior. As madeiras cerradas vão estar lá por tamanho e por tipo. Bloco, prancha, tábua, ripa, as beneficiadas, com a nomenclatura comercial. Alisar, decking, piso, né? Já no DOF+, a gente tem aquela nomenclatura agrupada de acordo com a CONAMA 497, né? Que nós estávamos falando. Ou é madeira cerrada, ou é madeira beneficiada, separada por espécie só. Então, como que vai ser essa migração se a nomenclatura é diferente, né? Os créditos de produto vão migrar como eu falei, né? Com a origem pátio e vão manter as denominações. Então, essa madeira que está indo do legado para o DOF+, ela vai levar a denominação original do DOF legado. Então, a gente vai ter no pátio do DOF+, madeiras que vão estar como madeira beneficiada de Tauari, né? E vai ter também tábua e ripa de Tauari que veio do legado. Então, vai ficar uma saladinha no começo até esgotar esse saldo. Depois, conforme for entrando só madeira via DOF+, isso vai normatizar. Mas, por enquanto, ela vai migrar mantendo a denominação. Quais as condições para migração? Vamos falar primeiro, então, das Altexes, né? O que eu preciso ter na minha Altex para migrar? Primeiro, ela precisa estar válida, né? Com a situação emitida e dentro do prazo de validade. Em segundo lugar, ela não pode estar suspensa no DOF legado. Lembra que eu falei que se você não opera corretamente, banana pode suspender a origem? Então, se por algum problema a Altex estiver suspensa, ela não vai migrar, tá? Então, é preciso verificar quem tem Altex em aberto ainda válida, né? Para transporte de madeira, precisa checar isso. Aí, aqui tem a imagem dela no DOF legado para vocês verem, né? Como que ela vai aparecer, ó. A gente vai entrar lá no sistema e vai ver que ela foi migrada, tá aparecendo aqui migrado. E lá, eu peço desculpa pela imagem, mas é que eu fui dando print na tela, tá? Numa apresentação que quando o IBAMA passou isso pra gente. E aí, ela vai aparecer aqui como última operação que foi cancelada, e lá embaixo, o saldo, ó, vai estar zerado. Por quê? Porque ela migrou pro DOF+. Então, você ainda vai ver ela aqui como migrada, mas ela não vai ter saldo, e vai aparecer como cancelada, certo? Ela tá cancelada de verdade? Não. Ela migrou, tá aqui, ó, migrou pro DOF+, tá? Então, essa carinha que elas vão ter no legado. E lá no DOF+, ela vai aparecer assim, ó, tá aqui, ó, tora, né, DOF1, tá vendo, ó? Por quê? Porque veio do legado. Então, tora do DOF1, a espécie, tudo bonitinho, e aqui, o número da Altex, que é aquele que tava lá no outro sistema. Então, ele puxa o número da Altex, de onde ela veio. Mas a gente sabe que ela veio do legado, porque tem o DOF1 aqui na frente. A gente vê aqui no detalhamento dos itens que ela veio migrada, tá? Vamos falar dos pátios. Qual a condição da migração dos pátios madeireiros? Que é a maioria. Primeiro, não pode estar suspenso. Ele tem que estar ativo e bonitinho, liberado. É necessário que essa empresa, além desse pátio no legado, tenha também um pátio ativo, ou seja, homologado no DOF+, igualzinho que ela tem no DOF legado, com o mesmo nome, com o mesmo endereço e com as mesmas coordenadas geográficas. Por quê? O robozinho do IBAMA, quando for rodar o sistema, precisa entender que é o mesmo lugar. A madeira está no mesmo lugar, só está mudando o sistema. Então, tendo tudo igualzinho, ele migra o saldo e cancela o outro.
tudo numa boa. Mas precisa ter, pelo menos, o endereço, coordenadas geográficas e nome do pátio idênticos. E aí tem muita gente que colocou o pátio no DOF mais diferente do pátio no legado que tá correndo atrás da gente agora pra tentar resolver isso, pra não perder o saldo, né? Além disso, o usuário tem que estar válido no CTF-app e não ter nenhum tipo de bloqueio no pátio do DOF legado, como a gente já falou. É importante lembrar que apenas os saldos vão migrar, não vão ser criados novos pátios, tá? Por isso é importante ele homologar, ter um pátio já homologado no DOF+, porque o saldo vai se ele tiver um pátio idêntico. Se ele não tiver pátio nenhum, o saldo não migra. Então é só o saldo que vai, não é o pátio que vai, tá? Além disso, nesse período, as transações que eram realizadas antes no DOF legado vão ser indisponibilizadas. Então, esse pátio, a partir do momento que ele migra para o DOF+, a pessoa ele vai ser cancelada no sistema. Todas as ofertas que estavam em aberto são automaticamente canceladas. Você lembra que ela sai do saldo? Como que eu vou migrar o saldo se está em oferta? Então, o robô do IBAMA cancela todas as ofertas, manda o saldo e cancela o pátio em seguida. Então, ele não vai mais poder operar esse pátio. Ele vai operar só o pátio no DOF+. Aí, a carinha dele aqui, ó, como é que ele vai aparecer no DOF legado? Ali aparece na frente, ó, migrado, né? O nome do pátio, tudo bonitinho, na consulta de origens, né? Você abrindo o pátio, né? Selecionando o pátio, você vê detalhes dele. Então, ele aparece ali o nome migrado, a última operação ele cancelado. Ele aparece ainda aqui um item que não existe hoje nos pátios. Ele surge após a migração, que é a data da migração para o DOF+. Aparece aqui a data e hora e o saldo zerado. Certo? Por quê? Porque ele foi lá para o DOF+. Olha aqui, ó. Se você consultar no histórico de operações da origem, né, do pátio, você encontra aqui, ó, migração de saldo do sistema DOF legado. Certo? E aqui avisando, né, que foi uma ação do robô, ação automática do sistema. Então, isso fica registrado no sistema. Ó, aqui um outro exemplo. Os DOFs em trânsito vão poder ser recebidos aqui. Aí ele vai aparecer desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ó? Migração do sistema, crédito de documento de transporte recebido, ó. Porque ele foi emitido lá pro legado. Mas ele estava em trânsito, houve a migração, eu vou ter que receber no DOF+. Então ele também fica esse registro, ó. Ele era do legado, mas foi recebido aqui, tá? Então fica tudo registrado aqui no sistema. Então, sobre isso, né? Sobre essas guias em trânsito com origem ou destino afetado pela migração. Então, isso afeta a fiscalização também, né? A empresa aceitou, emitiu o DOF e tá viajando do Mato Grosso pra cá. Aí meu pátio migrou no meio do caminho, né? Então, se isso acontecer, se o pátio de destino migrar antes da carga chegar, ele vai registrar o recebimento no DOF legado, ele consegue registrar no DOF legado, mas isso migra pro DOF+, que nem eu mostrei aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó, crédito de documento de transporte. Opa. Então ele registra no legado, mas isso vai automaticamente, ele é migrado para o DOF+, tá? E crédito dos produtos, é isso, migra para o DOF+. Se a Altex ou o pátio de origem migrar e for necessário cancelar a linha de transporte, ou seja, a madeira estava vindo, mas deu algum problema, e eu vou ter que cancelar, sei lá, a polícia parou e foi tudo apreendido e não vai ser devolvido. Ou, não sei, deu algum problema, vai voltar para a origem, porque cancelamento estorna a carga, né? O emissor, ou seja, quem vendeu a madeira, tem que cancelar no DOF legado, porque meu pátio já migrou, eu não vou conseguir cancelar no meu, né? E os créditos dos produtos vão migrar automaticamente para a origem equivalente dele no DOF+, já. Então, eu vou cancelar o legado, mas ele já vai pro DOF+, automaticamente. Tá confuso, mas eu vou entender, né? Se o pátio migrar no caminho, eu recebo ou eu cancelo no sistema original, mas isso nem cai lá, já cai, já vai direto pro DOF+. Ele nem vai entrar ali no legado. O sistema já tá programado para isso, certo? Então, a gente tinha falado que depois da migração, as operações iam ficar canceladas, né? Não ia poder fazer operações no legado. Mas, como tem aqui na observação, o recebimento de DOF de carga e o cancelamento vão ficar habilitados até o fim do período da migração. Então, até o fim do prazo, a gente vai conseguir receber a carga que estava em trânsito ou cancelar um DOF que aconteceu algum problema, certo? E segundo o IBAMA coloca aqui também, a cada 10 minutos o robôzinho roda o script. Então, meu pátio migrou e o meu DOF acabou de chegar, eu vou lá dar um recebido. Deu 10 minutos, migra. Então, não vai, o robô já resolve isso rapidinho. Dando tudo certo, né? Os dois passos para a migração. Então, antes de iniciar a migração, o que aconteceu? No DOF legado já estão sendo indisponibilizadas cadastro e homologação de novos pátios. E tem gente que ainda quer homologar no legado. A gente tem que insistir para a pessoa não fazer isso. Agora o IBAMA está bloqueando essa função, né? Então ele não vai nem conseguir mais. Além disso, novas emissões de oferta, novos DOFs e novos registros de conversão vão começar a ser bloqueados também no DOF legado. A pessoa não vai conseguir emitir DOF. Então aquela empresa que, eu vou esperar até o último momento para homologar no DOF+, a migração, você não vai conseguir trabalhar. Então você precisa homologar o mais rápido possível no DOF+, para ver se o seu saldo migra e você começa a trabalhar no DOF+, porque você não vai conseguir emitir DOF, né? Ofertas, etc. Ajuste de crédito, ajustes se forem necessários, né? Do crédito, como a gente faz hoje, né? Debitar saldo, incluir saldo, isso está bloqueado para nós, os estados e municípios. Isso vai ficar disponível só para o agente federal, né? Só o IBAMA vai conseguir fazer isso, por enquanto, em casos emergenciais. Por quê? Porque se a gente ficar mexendo no saldo do legado, o negócio vai ter que ficar migrando toda semana, né? Então, o pátio tem que estar bonitinho, redondinho para poder migrar. Além disso, em breve também vão ficar disponibilizados a liberação de pátios suspensos por inatividade há muito tempo. E a gente já vem alertando o setor madeireiro há um tempo. Operem direito, peçam a liberação de pátio, porque pátio suspenso não vai migrar para o DOF+. Então, se eu vou falar de pátio suspenso, quando eu falar do mercado madeireiro, vocês entenderem melhor. Mas se o pátio estiver suspenso por algum motivo, esse saldo não vai migrar. E o IBAMA vai começar a cancelar pátios que estiverem suspensos há muito tempo, tá? Por quê? Porque geralmente está abandonado, né? O pátio que está suspenso há 3, 4 anos, a empresa não está trabalhando, né? Ela nem está comprando madeira, porque ela não consegue aceitar uma oferta, não consegue fazer nada com o pátio suspenso. Então o IBAMA entende que a empresa abandonou o pátio e cancela. Então, atenção. Pós-migração, aí vai acontecer a migração, como nós falamos, e depois da migração, há a previsão de habilitar no DOF+, serviços que hoje ficaram no legado. Então, por exemplo, a habilitação e vinculação do responsável técnico operacional, né, como nós falamos, hoje não está disponível no DOF+, ainda, está só no legado. O cadastro de veículos e unidades transportadoras, para poder emitir o DOF, vou falar melhor disso quando falar do DOF no mercado madeireiro, mas hoje é feito tudo via DOF legado, é o antigo, gestão de rotas inversas inviáveis, liberação de ofertas, extensão de prazo de DOF, suspensão de oferta, e uma série de outros serviços que eu vou falar mais pra frente pra você também que a gente oferece, ainda estão no legado, gestão de espécies, que a gente consegue, quando a gente vai mexer no saldo do pátio dele, ajustar tudo, a gente consegue alterar, corrigir,
E eu vou dar um exemplo para vocês, a partir da semana que vem a gente vai falar de OTEX. A CETESB emitiu uma OTEX com a cubagem e com a espécie errado, tipo errado, e aí a pessoa não conseguia emitir o DOF, não fazia a conversão e emitir o DOF. Então a gente entrou com um ajuste, alterando essas características para ele conseguir emitir o DOF, né? Já que a culpa não foi dele, no caso foi do órgão licenciador, né? Então essa gestão de espécie a gente também não consegue fazer isso hoje no DOF+. E o módulo de relatórios gerenciais, como eu falei, uma série de relatórios de operação do sistema que não estão disponíveis ainda no DOF+, mas que o IBAMA tem previsão e tem um calendáriozinho também lá de previsão de passar isso pro DOF+, tá? Então aqui eu trouxe para vocês mais um exemplo, né? No caso, da migração dos saldos do DOF legado, como que ele aparece? Quando a gente entra no histórico de transações, ele vem bonitinho, a migração de saldo do sistema DOF legado. E a rastreabilidade dele vem como pátio, tá vendo? Em vez de OTEX, de OTESP, vem como pátio, porque ele tá vindo de um outro pátio madeireiro. E aqui no caso, é um exemplo de como que aparece o documento que estava em trânsito, meu saldo migrou no meio do caminho, chegou a carga, eu dei recebido no DOF legado e isso migrou pro DOF+. Ele aparece assim, ó, crédito de documento de transporte recebido. Então, é porque ele migrou depois do pátio. Então, ele não tá junto com o saldo do pátio, ele migrou separado e vem com uma rastreabilidade própria. Ele migrou do documento que entrou depois, tá? E a origem também aparece como pátio, porque afinal de contas ele veio daquele pátio. Certo? Deixa eu ver o que mais tem. Ah, tá, só falta um item aqui. Vocês têm perguntas dessa questão da migração do DOF? Tem, Eu sei que é muita informação no curto espaço de tempo. tem bastante coisa. Se É, vocês quiserem acessar e fazer pergunta semana que vem, tudo bem também. anotar tudo, vou mandar por e-mail. Tá É, bem. Daniel tá perguntando se é comum o pátio migrar no caminho. Então, tá acontecendo isso agora, Daniel. A gente tá vendo os primeiros pátios migrados agora, em julho, né? Eu já peguei 2, mas eu não tô trabalhando tão de perto mais com o DOF agora, né? Eu mudei de setor. Mas eu ainda tô dando suporte pros técnicos que faziam DOF, então eu tô sempre lá ajudando. Hoje mesmo eu tava dando ajuda lá. E eu já vi alguns DOFs migrados, mas não peguei nenhum assim no meio do caminho ainda. Que ele aparece, né? Que ele teve que talvez migrou primeiro, recebeu o DOF depois, né? Ainda não vi nenhum desse no sistema. Então, acho que estatísticas assim a gente vai ter mais pra frente, né? Do que. Mas eu acho que não é tão comum. Porque essas empresas menores, principalmente madeireiras menores, elas compram menos madeira de lugar longe, do Pará, do Mato Grosso. Elas acabam comprando de madeireiras maiores aqui mesmo. Então, vai mais para as indústrias, né? Que aí o pátio vai migrar e vai ter carga vindo, porque ela tá o tempo todo, né? A gente tem aqui em Tietê, por exemplo, a indústria parquet, que é gigante, que exporta para o mundo inteiro, né? Para dar um exemplo. Então, tem DOF chegando, tem DOF saindo, tem madeira convertendo, tem madeira na estufa, tem madeira saindo para exportação, é tudo ao mesmo tempo, né? Então, nesses casos, a gente vai ter bastante. Raquel, mas isso é uma situação que a empresa tem que lidar? Ela tem algum auxílio não sei, da CETESB? Com essa... Não, ela se vira nos 30. Ela se vira. Ela se vira, ela tem que aprender a mexer com o sistema, né? No caso, a minha empresa que esteve no Caso de Madeira, então recebeu nossa visita, a gente orientou várias vezes. Eles são, o IBAMA veio fazer estudo de caso, porque assim, eles falam que só São Paulo reclama, o IBAMA. Ah, o país inteiro tudo funciona, é só São Paulo que reclama. Então eles vieram aqui, até agora, o tempo tá passando tão rápido, acho que foi fevereiro ou março, não lembro agora, que veio o Sandro e a Fernanda, que é o pessoal que coordena, né? Ela é diretora do DOF lá, eles que coordenam. Eles vieram visitar algumas indústrias e comércios de grande porte. Porque o sistema deles e a cabeça deles é voltado pro Mato Grosso e Amazônia. Que é quem tem plano de manejo de floresta tá cortando madeira e mandando. E aí, quando a gente manda situações daqui, tipo isso, né? A própria indústria aqui, por exemplo, eles reaproveitam praticamente 100% da madeira. Então, isso de conversão deles é muito diferenciado. Porque eles reutilizam, por exemplo, um pedacinho, eles colam no outro pedacinho, põe uma capa, faz uma tábua de carne, sabe assim?